Fala, meu amigo, minha amiga, estamos começando mais um podcast do Fantasy BR. Para você que não me conhece, meu nome é Matheus e vamos estar aqui falando sobre a semana 10 do Fantasy Football, já na reta final da temporada regular. Reta final não, né, mas encaminhando para a reta final, né, chegando ali próximo já dos playoffs. Últimas semanas pra gente tentar buscar uma vaga para playoffs para quem precisa ainda garantir a sua bye, né, também, nas ligas que tem bye, conseguir algumas vitórias para garantir ali a sua primeira, segunda posição na liga, para garantir uma bye, que é sempre importante. Então vamos falar sobre mais uma semana de temporada do Fantasy Football. Antes de mais nada, queria pedir para você se inscrever no nosso podcast, seja no agregador que você estiver ouvindo, seja Spotify, seja Deezer, Apple Podcast, YouTube Music, aonde for que você estiver ouvindo, se inscreve no nosso podcast, deixa a sua avaliação, um comentário, um feedback pra gente, que isso vale muito. E vamos falar sobre a semana 10, né? Essa semana 10 de Trade Deadline. No momento que eu tô gravando, eu gravei até um pouco mais tarde, na terça-feira, porque a gente tem Trade Deadline hoje. Algumas trocas aconteceram, né? Khalil Herbert indo pro Cincinnati Bengals. A gente teve aí o Mike Williams indo parar no Pittsburgh Steelers. A gente não teve nenhuma troca muito impactante ou muito importante pra Fantasy. Eu acho que não são nomes que vão trazer grande impacto pro Fantasy, não, tá? Mas vamos falar deles quando for falar de cada confronto, começando com o jogo do Thursday Night, que é Baltimore e Cincinnati Bengals. Um ótimo jogo, né? Um dos grandes jogos, provavelmente o grande jogo dessa rodada. A gente tem também um Detroit e Houston, que é um jogo bem legal, mas eu acho que Cincinnati e Baltimore é um jogo bem legal nessa semana pra gente acompanhar. Na primeira semana do Deontay Johnson no Baltimore Ravens, ele basicamente não jogou, né? Teve pouquíssimos snaps, praticamente não participou da partida. Vamos ver como é que vai ser essa distribuição dele nesse próximo jogo, tá? Nessa semana do Baltimore Ravens pode ser uma semana boa pra gente ver talvez um pouco de Mark Andrews, apesar de ter participado pouco do jogo passado, tá? É um jogador que tá voltando a ter um volume maior em questão de participação de rotas, tá? Na semana 8 teve quase 70% de rotas percorridas. Na semana passada até caiu, nessa última semana até caiu um pouco, mas vai muito também pela questão do game script. Então, como eu espero um jogo equilibrado, acho que pode ser um jogo bem interessante pro Mark Andrews. Pode ser um bom nome aí para explorar essa defesa do Cincinnati, que é uma das defesas que mais está cedendo pontos pros tight ends nas últimas 5 semanas. Lembrando que sempre, quando a gente fala de ceder pontos, né, a gente fala da questão dos pontos ajustados ao calendário. Obviamente não é aquela tabela simples de pontos cedidos, mas os pontos cedidos ajustados ao calendário, que é um pouco mais complexo, acaba envolvendo um pouco mais, né, a questão de qualidade dos jogadores que jogam, contra quem cada defesa jogou, então é um pouco mais... pode ajudar um pouco mais a gente a entender o que está acontecendo com os times, beleza? No lado do Cincinnati Bengals, é uma semana bem interessante para eles, porque assim, a defesa do Baltimore Ravens é uma defesa que está sofrendo muito. Nas últimas 5 semanas é uma das piores defesas contra QB, é de longe a pior defesa contra wide receivers, tá cedendo muitos pontos para os wide receivers e sofrendo muito contra os tight ends que alinham ali, que ficam muito inline, né? Os tight ends que acabam alinhando ali junto ali da linha ofensiva, que não alinham muito como slot, como wideout ou algo do tipo, tá? Nessas últimas semanas a gente tem visto um Mike Gesicki sendo muito produtivo, mas assim, o Mike Gesicki era um tight end que alinha muito como slot e wideout, né? O tight end que alinhava muito inline nesse time era o Eric All, o calouro que se machucou, não vai voltar pra temporada. Então assim, o Drew Sample é um cara que alinha muito inline, pode ser um cara que pode ter um jogo interessante essa semana, mas obviamente o tight end principal desse time pra gente ficar de olho é o Mike Gesicki, que vem numa sequência muito boa, sendo bem acionado nas últimas semanas, tá? Ele já é o segundo jogador do time em jardas na temporada. Eu acho que não é um grande número, mas é o segundo do time em jardas na temporada, muito por conta das lesões, né, da ausência do T. Higgins, que assim, aproveitando para falar do T. Higgins, é possível que ele não jogue essa semana, tá? Mais uma semana curta, vindo de lesão, possível que o T. Higgins fique fora mais uma semana, então vamos esperar pra gente ver se ele vai jogar mesmo ou não. Se ele não jogar, o Mike Gesicki é um nome interessante para você utilizar como um streaming no Fantasy nessa semana, e obviamente o Chase Brown. O Chase Brown tem um confronto dificílimo, porque se tem uma coisa que a defesa do Baltimore Ravens tem feito bem, é o trabalho contra os running backs
que correm com a bola. Mas assim, contra os running backs que recebem passe, é uma defesa que está sofrendo, uma defesa que está sofrendo muito no jogo aéreo em geral. E nessa última semana a gente viu, né, um Chase Brown muito produtivo sem o Zach Moss. O Zach Moss não jogou nessa última semana e possivelmente não jogue nas próximas semanas, né? Deve ficar fora um tempinho. O Chase Brown teve o maior número de participação de rotas dele na temporada, teve um número interessante de target share, ele foi muito bem utilizado pela equipe do Baltimore Ravens, né, do Cincinnati Bengals nessa última semana. Ele teve 13% de target share, que foi o maior número dele, foi o terceiro do time. Então, olho no Chase Brown, mais uma semana que tem tudo para jogar muito bem. Falando agora dos jogos de domingo, o primeiro jogo de domingo é Carolina Panthers e New York Giants. Jogo que vai ser na Alemanha, né? Esse jogo entre Giants e Carolina. Então, basicamente sem mando, né? Para nenhuma das equipes, campo neutro. No lado do Carolina Panthers é uma semana um pouco complicada porque não é um jogo muito simples. A defesa do Giants é uma defesa que tem feito um trabalho até decente nessa temporada, tem sido uma defesa interessante. O Chuba Hubbard era o principal nome desse ataque, vem sendo o principal nome desse ataque, mas assim, tudo indica que o Jonathan Brooks deve voltar nessa semana, né? O Jonathan Brooks tem tudo para jogar nessa semana. Caso o Jonathan Brooks jogue, o Chuba Hubbard cai um pouco para mim para uma opção de flex. Caso o Jonathan Brooks não jogue, né, o calouro, eu colocaria o Chuba Hubbard como uma opção de running back 2. É um cara que tem tido um volume de jogo muito bom, desde que basicamente aí assumiu a titularidade como running back 1 desse time, mesmo com um time com muitos problemas, perdendo muitos jogos. Desde a semana 3, tá? Apenas em um jogo ele não teve pelo menos 15 corridas. Então, assim, ele tá tendo um volume de jogo muito interessante. Mesmo sem o Andy Dalton, ele tá contribuindo. Obviamente que ele perde um pouco de valor no jogo aéreo, que com o Andy Dalton ele vinha sendo mais acionado no jogo aéreo. A gente ainda não sabe quem vai ser o QB titular ainda do Carolina Panthers. Se vai ser Andy Dalton, se vai ser Bryce Young. Mas o Chuba Hubbard é um cara que pode produzir bem nessa semana, tá? O corpo de recebedores do time, assim, eu não faria grandes apostas, porque é um confronto difícil contra uma defesa que tá jogando bem, principalmente contra Tyrants. O Jatavion Sanders fez 2 jogos bons aí nas últimas 3 semanas, mas não dá pra apostar muita coisa. No lado do New York Giants, assim, o Tyrone Tracy é o grande nome, né? O cara tá simplesmente dominando esse backfield, mais uma semana produzindo muito, crescendo, sendo dominante, tá? O Tyrone Tracy, mesmo com a volta, né, do Devin Singletary, dominando. Semana passada foram 20 corridas para ele, nessa semana foram 16 corridas, mesmo pouco participativo ali no jogo aéreo. É um cara que tá dominando e tá correndo bem. Então a tendência é a gente ver muito dele nessa semana, num confronto muito favorável contra uma defesa do Carolina Panthers que tá sofrendo muito contra running backs, sofrendo muito contra running backs que correm com a bola. Então, assim, eu falo running backs com a bola porque tem muitos running backs que acabam tendo um volume de jogo maior, recebendo passes ou produzindo estatísticas maior com passe, né? E tem outros running backs que acabam produzindo mais correndo com a bola, que é o caso do Tyrone Tracy. Então pode ser mais uma ótima semana para ele. Mais uma semana que pode ser interessante também pro Daniel Jones, que vem de um jogo muito produtivo. Na semana passada produziu bem. Então, assim, a gente pode ver mais um jogo interessante do Daniel Jones. Assim, a defesa do Carolina é quase um convite ao prazer. É uma defesa que tá sofrendo muito contra todas as posições. Tem tido muitos problemas. Então, assim, que o Malik Nabers é um titular absoluto nesse time. Tem um volume de jogo muito grande. Mesmo não explodindo regularmente, tem tido um volume de jogo muito grande. Mas, assim, o Tyrone Tracy também essa semana entra na área ali, pra mim, de running back 2 alto. Nesse jogo contra a Carolina, tem tudo para fazer uma grande partida. O Daniel Jones é uma opção de flex para você. O Carolina Panthers sofre muito contra a Tyrants, então assim, o Theo Johnson poderia ser uma opção interessante para você utilizar, mas assim, é muito difícil falar de um cara que assim, tá fazendo muito pouco, né? Ele teve um bom jogo nessa última semana, mas não dá para confiar muito. Mesmo num confronto muito bom, esses Tyrants que não estão produzindo basicamente nada, é difícil a gente apostar muita coisa. Ele pode produzir bem porque tem o melhor confronto da semana para Tyrande, mas assim, pouca expectativa, tá? Um cara que não tá sendo muito consistente. Chicago Bears e New England Patriots. No lado do Chicago Bears, um confronto muito favorável contra o New England Patriots, principalmente pro DeAndre Swift. Tem um ótimo confronto do DeAndre Swift essa semana. Tem tudo para produzir, assim, números de running back
top 10, basicamente, né? Ele vinha de semanas muito fortes. Essa última semana ele não fez um grande jogo. Mesmo assim, conseguiu um jogo decente. Teve um volume de jogo alto. Tá sendo muito bem utilizado o DeAndre Swift, né? A verdade é que desde a semana 4 ele tá sendo um cara muito bem aproveitado por esse ataque do Chicago. E é um cara que tem tudo pra ter uma semana muito boa. É um titular. É um cara pra você apostar essa semana contra o New England Patriots. Uma defesa que tá sofrendo contra running backs. E um game script que pode ser muito favorável pro DeAndre Swift, tá? Um game script também pode ser muito favorável pro Romeo Dunze, que vem de um ótimo jogo. Mas assim, o corpo de recebedores do Chicago, eu tenho falado isso toda semana basicamente, é o corpo de recebedores que eu não tenho levado muita fé em nenhum desses jogadores. Não é porque eles são ruins ou algo do tipo. Primeiro porque o Caleb Williams, ele é um cara inconstante, é um calor, então ele tem jogos bons, jogos ruins e muito inconstante. Ele é o QB que mais lança bolas off-target, né? Passes não recepcionáveis, passes que a bola, tipo, vão na direção do jogador, mas não tem como ele chegar perto dessa bola. Não tem como receber essa bola. Acaba contando como um target, mas é um target meio mentiroso para muitos desses recebedores do Chicago Bears. E além disso, desde a volta do Keenan Allen, eu falei isso na semana passada, desde a volta do Keenan Allen e desde na nova utilização, assim, né, de uma utilização maior do DeAndre Swift, a gente tem visto esse time trabalhar de uma forma um pouco mais diversificada. Então, assim, cada semana a gente pode ver um jogador produzindo muito. Uma semana vai ser o Romeo Dunze, outra semana vai ser o DJ Moore, uma semana pode ser o Keenan Allen, outra semana pode ser o Cole Kmet, que tá meio esquecido nas últimas semanas. Então, assim, não é um confronto muito bom, como eu falei, mas não é algo muito seguro por esse time, pela forma como o time tem se mostrado no trabalho com os recebedores, que está sendo muito espalhado. E eu acho que o game script pode prejudicar um pouco os recebedores. Pode ser um segundo tempo de jogo em que a gente talvez não veja um Chicago lançando muita bola, porque a tendência é o Chicago ganhar esse jogo, ter uma tranquilidade, né? É uma defesa muito forte, uma defesa que está controlando partidas, tem feito grandes jogos, então pelo menos é o que se espera. Isso pode atrapalhar um pouco. O Romeo Dunze pode ter um bom jogo, é um jogo que pode ser interessante para os wideouts, né? Para ele e para o DJ Moore, mas assim, cara, é um pouco tiro no escuro, porque a gente não tem um claro wide receiver 1 nesse time. Não tem mais isso. Era o DJ Moore, mas a gente não tem muito mais isso, né? A gente tá vendo aí que nas últimas semanas isso tá muito equilibrado no time. O Romeo Dunze, na temporada, tá? Na temporada, ele tem 20% de first read. O DJ Moore tem 28%. O Keenan Allen tem 28%. Então, assim, acaba muito equilibrado ali um pouco entre os três. Então, acho que cada semana isso pode variar muito. No lado do New England Patriots, um confronto dificílimo, tá? A defesa do Chicago Bears é uma defesa muito forte, uma defesa que tá fazendo uma temporada muito sólida, muito boa, principalmente contra QBs. O Drake May vem fazendo uma temporada muito boa pro Fantasy Football, vem fazendo jogos bem produtivos no Fantasy, o Drake May. Foram poucos jogos como titular para ele ainda até o momento, mas ele vem conseguindo produzir, né? Vem conseguindo fazer jogos interessantes. Em 3 das últimas 4 semanas ele fez conseguiu pelo menos 18 pontos no Fantasy. É um cara que tá tendo algumas boas corridas, ele tá com scrambles principalmente, não são corridas designadas, mas ele tá conseguindo correr. Semana passada 95 jardas terrestres, na semana anterior 46, na semana 6 ele teve quase 40 jardas corridas. Então, assim, são pontos preciosos para um QB no Fantasy Football. Mas enfim, falando sobre esse confronto dessa semana, é um confronto muito difícil, é um cara que eu evitaria pelo confronto complicado, tá? O único jogador desse ataque que eu acho que a gente poderia apostar, não nem apostar, mas tentar esperar algo. Na verdade, tem 2 jogadores que eu acho que vale a pena você talvez esperar alguma coisa, que são o Ramondre Stevenson, que vem de 2 semanas dominando o backfield com mais de 70% de snaps, dominando as corridas, 2 jogos em que ele tá correndo muito mal, mas está dominando e está produzindo, fazendo touchdown, sendo efetivo. Fez um touchdown milagroso lá, uma jogada absurda do Drake May no final do jogo ali do tempo regular contra os Titans. É um cara que está produzindo, mesmo que produzindo mal. É um cara que eu espero que seja muito utilizado pelo New England nessa próxima semana. Mas talvez o principal nome seja o Hunter Henry, né, que vem se consolidando como o principal
principal target, talvez, ali do Drake May, vem sendo o cara que o Drake May tem confiado um pouco mais nessas últimas semanas, jogos com mais target, sendo muito acionado, e num confronto que é muito complicado para os wide receivers. Eu acho que a gente talvez possa ver um Hunter Henry sendo um desafogo ali para o Drake May. Indianapolis Colts e Buffalo Bills. O Indianapolis Colts com um jogo muito fraco semana passada contra o Minnesota Vikings. A gente esperava mais desse ataque aéreo contra uma defesa dos Vikings que vinha tendo problemas no jogo aéreo. O jogo terrestre a gente não esperava muito, que era um jogo complicado. Nessa semana contra o Buffalo Bills, mais um jogo muito difícil, né? O Buffalo tem conseguido ser mais consistente na temporada. É um time que está conseguindo ser um pouco mais consistente. Eu não espero muito de ninguém desse ataque não, tá? Obviamente que o Jonathan Taylor é um jogador titular, mas eu acho que tirando ele, o Josh Downs seria o único nome que eu apostaria nesse time. Nessa última semana ele não fez um grande jogo, mas mesmo assim foram 9 targets para ele, 6 recepções. São números muito, muito sólidos, mesmo num jogo ruim em número de jardas, não fez touchdown, mas ele é um cara que tem aparecido mesmo nos jogos complicados, então pode ser uma boa para ele, numa defesa que tem sofrido um pouco mais ali com o slot receiver, o que é o mesmo caso para o Buffalo Bills. Eu acho que a gente pode ver uma semana produtiva do Khalil Shakir, o principal slot receiver desse time, que nas últimas 3 semanas começou a ser mais envolvido no jogo aéreo. Nas últimas 3 semanas ali, 7, 10 e 7 targets. Não é um cara que tem um volume em profundidade, mas é um cara um cara que vai ajudar o ataque a progredir e ele vai ter volume de jogo e nisso vai consistir o jogo dele. É um cara que tende a ser regular, é um cara que tende até o final da temporada te entregar números sólidos como um bom flex, possivelmente um bom wide receiver 2, é um cara que se fizer touchdown vai ter semanas muito boas, porque eu acho que a gente vai ver um Khalil Shakir, mesmo com o Amari Cooper, um Khalil Shakir produzindo números sólidos. O Amari Cooper preocupou por conta da lesão, né? Não jogou na semana passada por causa de lesão, a gente não sabe ainda se ele vai jogar essa semana. No jogo da semana passada, né? Semana retrasada no caso, né? Da semana 8, ele jogou apenas 50% de snaps, basicamente não foi acionado. Então assim, vamos esperar para ver como é que vai ser a questão do Amari Cooper. Daria uma segurada porque assim, lesão, ainda não foi muito bem utilizado nesse ataque, então ainda é um cara que a gente não tem muito como apostar nesse cenário, certo? Eu não tenho ninguém assim muito para você apostar nesse time além do Khalil Shakir. Obviamente que os titulares absolutos Josh Allen e James Cook, mas eu sei muita gente falando do Ray Davis, muita gente apostando no Ray Davis essa semana, depois de uma semana boa na semana passada, mas assim, cara, foi um touchdown em big play, uma jogada longa, então é um cara que não tem tido um volume de snaps muito alto, então não dá pra você ainda tentar, esperar alguma coisa do Ray Davis por conta de uma grande big play, de uma jogada muito boa, mesmo sendo um cara bem decente, um running back que tem feito algumas jogadas, mesmo com o pouco de oportunidade que ele tem, né, a gente viu ele fazer um bom jogo contra o Jets na semana 6, contra o Tennessee Titans ele teve um touchdown também numa boa jogada, mas não é um cara que inspira confiança pra você apostar já assim, ou algo do tipo. Minnesota Vikings e Jacksonville Jaguars, um duelo de opostos, né? Um time muito bem contra um time que tá muito mal. O Travis Etienne voltou nessa última semana, ele e o Tank Bigsby, como a gente já imaginava, né? Acabaram se anulando um pouco, o Bigsby um pouco mais utilizado no jogo terrestre, o Travis Etienne um pouco mais utilizado no jogo aéreo. O que eu espero desse jogo é um Minnesota dominando as ações da partida e o Jacksonville Jaguars tendo que lançar muito a bola. Então assim, é um jogo que eu evitaria o Tank Bigsby, que é um running back que basicamente só corre com a bola e tem um confronto difícil contra o Minnesota. O Travis Etienne é um cara que pode ter um confronto ok. Não é que ele pode ter um jogo ok, é porque um confronto contra uma defesa muito boa, uma defesa forte, uma linha ofensiva muito, muito competente, pode atrapalhar muito a progressão do jogo do Trevor Lawrence e ele pode ser muito utilizado recebendo passes, né? A defesa do Minnesota tem tido alguns problemas contra running backs recebendo passes, nada também muito absurdo, mas tem tido alguns problemas e isso pode ajudar um pouco o Travis Etienne, pode ser talvez uma opção de flex para a semana. Mas o destaque nesse time para essa semana, obviamente, vai ser para os recebedores, e nesses recebedores, no caso, é o Brian Thomas. Porque com a lesão
do Christian Kirk fora, o Gabe Davis baleado, a gente não tem outros recebedores pra gente apostar nesse time. O Brandon Thomas vem de uma semana que não foi boa, mas era uma semana em que ele tava baleado, que a gente não sabia se ele ia jogar até momentos antes da partida. Ele teve o pior jogo dele na temporada. Mesmo assim, foram mais de 90% de snaps, o que é ótimo. Ele vinha tendo um número ali sempre na casa dos 73, 74, às vezes menos de 70%, aumentou para 90%. Ele estando inteiro, num confronto favorável, que deve ser um jogo em que a gente deve ver o Jacksonville Jaguars lançando muito a bola. Eu acho que a gente pode ver uma semana muito produtiva do Brian Thomas. E no lado do Minnesota Vikings, a gente teve a volta do TJ Hockenson nessa última semana, né? O TJ Hockenson voltou, não fez lá um grande jogo, 4 targets para 27 jardas, jogou apenas 45% de snaps. Vamos ver se foi apenas uma limitação. Eu acho que sim. Falaram que ele não estaria em snap count, mas assim, voltando de lesão, né, cara? Uma lesão de tanto tempo, era meio difícil não imaginar que ele fosse voltar e já tá 100% jogando tudo que pode, né? Foram apenas 52%, né, de rotas percorridas para ele. O Josh Oliver foi muito acionado. A gente viu um Josh Oliver sendo produtivo nessa última semana com 5 targets, fez touchdown. Eu acho que a gente vai ver um TJ Hockenson um pouco mais à vontade nessa semana. E é um confronto ótimo para ele, mais um. Esse é um confronto que todo mundo do ataque do Minnesota pode produzir, porque o Jacksonville Jaguars é a pior defesa pro Fantasy Football. A defesa que mais sai de pontos no Fantasy Football para todas as posições. Então, assim, é um jogo para escalar Sam Darnold, é um jogo para escalar Aaron Jones. Pro Justin Jefferson não precisa nem falar nada, né? Ninguém é maluco. E o TJ Hockenson é um jogador que pode ser uma boa aposta semana, porque esses 45% de snaps dele possivelmente aumente para 65%, 70%, algo mais ou menos em torno disso, e a gente talvez possa ver um TJ Hockenson produtivo. Vale um destaque nessa semana para o Jordan Edson, que tem um confronto muito bom, tá? Tem um bom confronto, teve um jogo um pouco mais utilizado na semana passada, nada demais também, com 5 targets, mas um pouco mais utilizado, mas pode ser um bom confronto para ele fazer mais um bom jogo e buscar uma venda no Jordan Edson nesse jogo contra o Jacksonville Jaguars. Vamos para Denver Broncos e Kansas City Chiefs, duelo de divisão, duelo de duas defesas que estão fazendo uma temporada muito boa, duas defesas muito sólidas. O Kansas City Chiefs vem de um jogo bem produtivo do seu ataque aéreo, talvez pela primeira vez na temporada. Eu peço que Mahomes, pela primeira vez, fazendo um ótimo jogo no Fantasy, né? Passando os 20 pontos pela primeira vez na temporada, terminando a semana ali como um QB top 5, 3 touchdowns, quase 300 jardas, um ótimo jogo pro Patrick Mahomes. A gente viu um DeAndre Hopkins muito bem, isso é importante a gente ficar de olho, né? O DeAndre Hopkins, que nessa semana aumentou de 30% para 60% o número de snaps, tá? O número de rotas percorridas de 33% para 62%, dobrou basicamente o número de snaps e de rotas percorridas o DeAndre Hopkins. Esse número ainda pode aumentar mais para a próxima semana, né? Pode ser um cara para chegar perto aí de 75% de rotas percorridas, 80%, algo do tipo. Então o DeAndre Hopkins já entra numa área de wide receiver 2, tá? Mesmo num duelo que não é um duelo muito fácil contra o Denver Broncos, principalmente porque a gente vai ter um Patrick Surtain provavelmente colado no DeAndre Hopkins, percorrendo. Mas assim, é um Patrick Mahomes que é um QB absurdamente efetivo, e é um DeAndre Hopkins que é muito bom em passes contestados. Vai ser um duelo interessante. O Hopkins, pelo que ele fez na última semana e pela forma como o Andy Reid vai conseguir trabalhar ele mesmo com o Patrick Surtain provavelmente em cima, é um cara que não dá pra você tirar do seu time, tá? E além dele, o Kareem Hunt pode ser que venha para uma boa semana contra o Denver Broncos. A defesa do Denver Broncos é uma defesa muito sólida que vem pontuando, né, no Fantasy, vem conseguindo produzir muito no Fantasy, mas contra o jogo terrestre tem tido seus problemas em algumas partidas. Então acho que vale a pena mais uma semana muito boa aí pro Kareem Hunt, possivelmente a última semana antes do Isaiah Pacheco de volta. A gente não tem muitas notícias ainda, mas o Isaiah Pacheco deve voltar aí nas próximas semanas.
No lado do Denver Broncos, o buraco é mais embaixo ainda, porque a defesa do Kansas City Chiefs está simplesmente dominando, né? Cara, por incrível que pareça, eu não deixaria o Bo Nix no banco nesse duelo. O Bo Nix vem sendo muito sólido, mesmo em confrontos difíceis. Tá? Na semana passada, ele teve um jogo ali contra um Baltimore Ravens em que ele não foi muito bem lançando a bola, mas ele tá conseguindo produzir muito correndo com a bola. Então ele é um cara que eu acho que, mesmo em jogos em que ele não conseguir lançar muito bem, ele vai conseguir algumas jardas terrestres. Então acho que ele é uma opção para stream essa semana, né? Tem sido sólido, tem feito bons jogos. E assim, o Courtland Sutton sendo utilizado. A gente falou para você não ficar preocupado com o Sutton depois daquele jogo sem targets contra o Saints. Era uma situação atípica. Nos últimos 2 jogos, mais de 10 targets em 2 partidas para ele. 2 jogos seguidos com mais de 100 jardas. Eu acho que vai ser mais um jogo que a gente vai ver muito volume pro Courtland Sutton. Não é um jogo tão simples, para a defesa do Kansas City Chiefs ser a melhor defesa do Fantasy contra os wide receivers. Então, eu espero muito volume, mas eu não espero ser muito efetivo, né? A não ser que eles consigam alguma big play, alguma grande jogada em profundidade. E aí sim o Courtland Sutton consiga produzir bem. Mas é uma opção de wide receiver para flex. O cara para possivelmente você segurar um pouco essa semana é o Javonte Williams nesse ataque. O Javonte Williams tem um duelo muito difícil, tem um duelo complicado. Nessa última semana, né, ele teve menos snaps, teve o menor número dele de snaps desde a semana 3. Teve também o menor número dele de carregadas nas últimas semanas. Então ele é um cara que ainda vem conseguindo produzir, vem conseguindo fazer bons jogos, mas ele não está sendo tão efetivo assim nas últimas semanas. Tá? Contra o New Orleans Saints ele teve aquele grande jogo, aquele jogo que ele conseguiu produzir bem contra o Saints, principalmente ali no segundo tempo. Mas tirando isso, cara, em 4 das últimas 5 semanas, ele tem tido números mais modestos, 2 jogos seguidos aí com menos de 45 jardas, na semana 6 um jogo com apenas 20 jardas. É um jogo muito difícil para ele contra uma defesa forte, como a defesa dos Chiefs, e talvez o game script atrapalhe um pouco ainda mais o jogo pro Javonte Williams. Atlanta Falcons e New Orleans Saints, mais um duelo de divisão pra gente comentar. No lado do New Orleans Saints é basicamente Alvin Kamara Futebol Clube, como a gente já esperava, né? Ainda mais com o Chris Olave tendo muitos problemas de lesão. Mais um jogo em que o Olave sofre pancada e sai da partida. A gente não sabe se ele vai jogar na próxima semana ainda. Então, assim, difícil a gente apostar muita coisa nesse ataque, obviamente, tirando o Alvin Kamara, né? Vale talvez ficar de olho nesse Taysom Hill, né? Porque é um ataque com muitos problemas, né? O Kendrick Miller indo pro Injury Reserve, o Jamal Williams baleado, não jogou na semana passada, vamos ver se ele volta nessa semana. Chris Olave possivelmente fora, o Rashid Shaheed já fora da temporada. Nessa última semana foram 5 targets aí pro Taysom Hill, 40 jardas para ele. A gente pode talvez ver um jogo ali do Taysom Hill sendo muito efetivo com todas essas baixas no ataque dos Saints, né? Pode ser um cara que pode ser muito utilizado aí, até correndo com a bola, possivelmente em goal line. A gente sabe que ele é capaz de fazer isso, mas assim, de geral é um ataque muito anêmico nesse momento pra gente poder afirmar qualquer coisa, né? Não tem como a gente apostar muita coisa em Cedric Wilson, que também teve problema de lesão nessa última semana. Tipton, Joe Johnson são caras que a gente não consegue esperar tanta coisa. No Atlanta Falcons, pelo contrário, né? A gente tem visto um Bijan Robinson que nas últimas semanas tá dominando o seu backfield, tá atuando como de fato um running back 1, tendo volume de jogo e sendo muito utilizado no jogo aéreo, cara. São 2 jogos seguidos com pelo menos 7 recepções para ele, tá? 3 jogos seguidos com pelo menos 40 jardas de recepção. Então, assim, é um cara que tá produzindo. E ele, quando fizer touchdown, vai ter semanas ali de top 5. Ele é um cara que tá sendo muito bem utilizado agora pelo Atlanta Falcons nas últimas semanas. São 4 semanas seguidas com pelo menos 19 oportunidades para ele, né? Nas últimas 3 semanas foram mais de 22 oportunidades para ele nas últimas semanas. Então ele é um cara que tá tendo um bom volume de jogo e tende a ter, obviamente, nessa próxima semana contra o New Orleans Saints. A questão aqui no ataque do Atlanta Falcons fica muito por conta do Drake London baleado. O Drake London saiu no primeiro quarto da partida no jogo passado, um problema ali no quadril. Está sendo avaliado dia a dia, a gente não sabe se ele vai jogar nessa semana contra os Saints. Caso ele não jogue,
é uma semana muito boa pra gente utilizar ali um Darnell Mooney e um Ray McCloud. O Darnell Mooney, obviamente, vai pra posição de wide receiver 1, mas acho que vale muito a gente ficar de olho no Ray McCloud. O New Orleans Saints é o time que mais tá sofrendo pontos para slot receivers nas últimas 5 semanas no Fantasy. O ataque do Atlanta Falcons não tem nenhum grande slot receiver consolidado, tá? É um ataque que alterna muito. A gente tem pelo menos 5 jogadores ali que quando jogam tem pelo menos 35% de snaps como slot, né? Destaque, obviamente, pro Darnell Mooney, pro Drake London, pro Kyle Pitts, esses 3. E o Ray McCloud, dentre todos, é o jogador que joga mais como slot, com 48%. Ele é um cara que acaba dividindo mais a sua função como slot receiver nesse time, né? Quando a gente tem um set com 3 wide receivers, o Ray McCloud costuma ser um slot receiver desse time. Na possível ausência do Drake London, vamos ver como é que eles vão alinhar o Ray McCloud. Se eles vão alinhar o Ray McCloud mais como wideout, eu acho que não. Eu acho que o Karel Hodge, o Kaderel Hodge, né, deve ser, eu acho que é assim que fala, nem sei, mas enfim, ele deve ser o principal wideout do time junto com o Darnell Mooney numa possível ausência do Drake London, e o Ray McCloud sendo o principal slot. Caso o Drake London jogue, obviamente que o McCloud não deve ter um volume muito bom de target, né? Porque aí a gente vai ter Drake London, Darnell Mooney, Kyle Pitts, o ataque completo. Então a gente possivelmente não tenha um McCloud muito utilizado, mas deve continuar sendo um jogador muito utilizado no slot. Então pode ser uma boa semana para ele, principalmente na ausência do Drake London, tá? Na ausência do Drake London, a gente pode ter uma grande semana para o McCloud. E também eu acho que o Kyle Pitts pode ser uma semana para ele voltar, né? Para ele dar uma volta por cima. Na semana passada ele basicamente não foi utilizado. Vinha de jogos muito efetivos, sendo muito efetivo. Assim, o Kyle Pitts, quando você acha que vai, não vai, né? Ele vinha de jogos muito, muito bons, sendo muito produtivo, aproveitando bastante. Mas assim, não produziu muita coisa. Mas vamos ver contra o Saints. Uma defesa que sofre no slot. O Kyle Pitts também é um tight end que joga muito como slot, não joga tanto inline, né? Como muitos outros tight ends. É um cara que joga muito como slot, então pode ser uma semana produtiva pro Kyle Pitts. Tampa Bay Buccaneers e San Francisco 49ers. O Tampa Bay Buccaneers nessa última semana teve um jogo muito bom, né? Contra o Kansas City Chiefs, como a gente já falou. Na semana pega um San Francisco voltando de bye. Um São Francisco que rateando muito na temporada. Assim, a questão do Tampa Bay Buccaneers aqui pra mim é um pouco clara. O Baker Mayfield é um QB titular independente do confronto hoje, tá? Ele teve um confronto dificílimo semana passada contra o Kansas City Chiefs e jogou muito bem. Em jogos complicados ele vem produzindo muito bem. E o Cade Otton tá simplesmente se tornando um tight end top 5 pro resto da temporada, cara. Tirando o Brock Bowers, tirando o George Kittle, tirando o Trey McBride, a gente não tem muitos tight ends que a gente coloque na frente do Cade Otton até o resto da temporada. Talvez um Travis Kelce, se alguém quiser forçar aí, talvez um David Njoku ou o Evan Ingram, mas o Cade Otton tá nesse bolo. São 3 jogos seguidos com pelo menos 10 targets. É mais uma semana que a gente não deve ter o Mike Evans. Então, é mais uma semana que a gente provavelmente vai ver um Cade Otton com muitos targets. Ficaria muito surpreso dele com poucos targets. Ele é um cara que vem conseguindo produzir bem com esse número de recepções, né? Esse número de targets. Ele é um cara que, como é tight end, não costuma ter passes em profundidade. Então, assim, um catch rate mais alto, né? Você vê aí que nas últimas 3 semanas ele teve 31 targets, tá? Nessas últimas 3 semanas, e teve 27 recepções. Então ele é um cara que tá basicamente pegando todas as bolas que vai na direção dele. Então ele é um cara, 25 recepções. Então ele é um cara que tem tido um catch rate muito alto e ele tem produzido jardas depois das recepções, né? Às vezes consegue passa ele de 5 jardas, 6 jardas e consegue produzir, chegar em first down, conseguir mais umas 5, 6 jardas. Ele é um cara que tem sido muito produtivo. Então obviamente que é um titular essa semana, independente do confronto ser bom, do confronto ser ruim, contra o San Francisco 49ers, que é um confronto até ok para tight end. Os wide receivers já fica um pouco mais complicado da gente avaliar alguma coisa, não espero nada muito de ninguém, mas o ponto focal nesse ataque do Tampa Bay Buccaneers é o grupo de recebedores, né? De running backs, perdão. Porque Buck Irving e o Rashad White têm sido caras que têm
dividido um pouco mais essa atenção. O Rachaad White voltando a fazer bons jogos, como a gente já tinha antecipado. O Rachaad White, com a lesão do Chris Godwin e do Mike Evans, principalmente a lesão do Chris Godwin, voltaria a ser um cara bem utilizado no Fantasy, né? Voltaria a ser um cara para ter jogos produtivos no Fantasy, né? O Rachaad White, nessa última semana, com 42% de rotas percorridas para ele, tá? O Buck Irving não é um cara de... É um cara que tem... Eu falo toda semana. Ele recebe passes, mas não é a principal característica dele, né? Na última semana foram 19% de rotas para ele. Ambos ali costumam ter um volume aéreo até parecido, mas a gente vê que o Rachaad White ele é um cara mais... É um cara que o jogo dele acaba fluindo mais quando ele acaba sendo mais envolvido no jogo aéreo. O Buck Irving me parece ser um jogador um pouco mais completo. Acho que ele consegue produzir mesmo se ele não for tão envolvido no jogo aéreo. Ele é um cara que mesmo que correndo com a bola ele consegue bons cortes, achar bons gaps, produzir bem depois de contato. Não é tanto a do Rachaad White, que já não é um corredor tão produtivo assim, tá? Nas últimas 2 semanas aí, o Rachaad White vem tendo um volume de snaps, né, progressivo, aumentando. Ele que vinha perdendo snaps desde da semana 2, né, da semana 2, 3, 4, 5, ele vinha perdendo snaps, mas da semana 7 até a semana 9 vinha aumentando o número de snaps, principalmente pela ausência do Chris Godwin. São 2 jogadores interessantes que eu acho que cabem para flex. Por isso, porque é um ataque que tem lançado muito a bola. O Buck Irving acho que vai produzir correndo, que ele vai ter o seu volume de jogo correndo com a bola, mesmo que não seja um volume muito grande. Ele é um cara que consegue produzir, consegue ter boas corridas. Semana passada, obviamente, contra o Kansas City Chiefs, é um pouco mais difícil, né? É um pouco mais complicado. Mas ele é um cara que vai produzir, vai ter suas jardas, vai conseguir de vez em quando marcar touchdown. São 2 caras que eu acho que vale opções para flex. No lado do San Francisco 49ers, a gente pode ter a volta do Christian McCaffrey. O momento mais esperado por todo mundo no mundo pode acontecer nessa próxima semana. Christian McCaffrey possivelmente de volta, né? O San Francisco 49ers abriu a janela, né, de treinamento para ele, né? A janela, na verdade, para ele sair do injury reserve, para ele poder voltar, né? Tem 21 dias para o San Francisco 49ers ativar o Christian McCaffrey. Não é certo que ele jogue ainda, mas parece que ele vai jogar a semana. Não sabemos como ele vai jogar, não sabemos como vai ser a questão de snap count. Provavelmente na semana a gente vai ter mais informações sobre isso. Mas assim, eu vou ser bem sincero com você. Christian McCaffrey ativo é titular. Não tem o que fazer. Obviamente, a não ser que saia uma notícia... Cara, acho que mesmo se sair uma notícia do Christian McCaffrey com limitação de snaps, ele é um cara que não tem como. Não tem como. É um confronto difícil contra o Tampa Bay Buccaneers. É uma defesa que tem sido sólida contra o jogo terrestre. Tem um Vita Vea ali muito bom. Mas é uma defesa que sofre um pouco contra o passe, né? No running backs. A gente vê com os running backs produzindo bem, recebendo a bola. O Christian McCaffrey é um cara que pode produzir muito recebendo a bola. Então é um titular, tá? Tirando isso, o San Francisco 49ers tem um confronto muito bom com o Tampa Bay Buccaneers, né? O ataque, a defesa, né, contra o passe do Tampa Bay Buccaneers está sofrendo muito. A gente viu nessa última semana o Patrick Mahomes, o DeAndre Hopkins e o Travis Kelce amassando essa defesa. Então, assim, a gente tem tudo para ver uma semana muito produtiva de Brock Purdy, que é um titular, para mim, absoluto nessa próxima semana. Deebo Samuel e também o George Kittle. A grande aposta para mim na semana vai pro Jauan Jennings. Se ele jogar, eu acho que pode ser uma semana interessante para ele, tá? Ele tá fora aí nas últimas 2 semanas. Acho que a gente pode ver uma boa semana para ele. Caso ele não jogue, o Rick Pearson deve suprir essa função. Não espero tanto o Rick Pearson assim, mas pode ser um jogador interessante para flex, dependendo de como estiver o seu time por conta de bye, por conta de lesão, seja o que for. Washington Commanders e Pittsburgh Steelers. Jogo bem legal, né? 2 times com apenas 2 derrotas. O Washington Commanders com um ataque muito sólido. Uma defesa do Washington Commanders que tá jogando bem agora, né? Começou muito mal a temporada, tá jogando bem. Ganhou reforço agora pro resto da temporada, né? Chegaram ali do Marshawn Lattimore para ajudar muito essa defesa. Então, assim, um duelo muito interessante contra os Steelers, que também com o reforço do Mike Williams, vou falar dele já. Um bom duelo. No lado do Washington Commanders, a gente tem que ficar de olho aí na volta do Brian Robinson. O Brian Robinson, assim,
começou a temporada muito bem, né? Começou a temporada voando ali nas primeiras 4 semanas, produzindo muito, fazendo touchdown, jogos expressivos, mas tem tido muitos problemas com lesão. Quando ele joga, ele é muito efetivo, ele tem produzido bem, vem produzindo muito bem, mas está sofrendo muito com lesões, né? A gente tem visto aí nas últimas semanas, perdeu 2 jogos, perdeu na semana 6, perdeu na semana passada, e nos 3 últimos jogos que ele jogou, ele não chegou a 50% de snaps. A ver como vai ser a situação do Brian Robinson, que é um cara que tende a ser muito importante essa semana pro Washington contra os Steelers, porque a defesa dos Steelers é uma defesa muito sólida contra o jogo aéreo, mas é uma defesa que vem sofrendo contra o jogo terrestre, né? Os running backs que têm recebido oportunidades têm produzindo bem contra essa defesa dos Steelers, então seria uma opção muito boa o Brian Robinson. Caso ele não jogue, o Ekeler pode ser de novo uma opção de possivelmente running back 2 ali, flex, para essa semana nesse ataque do Washington Commanders. E vale citar também aqui o Noah Brown, tá? O Noah Brown que na semana passada na semana retrasada, né, teve aquela Hail Mary, recebeu aquela bola, a gente falou dele, sobre um cara que vinha tendo um volume de jogo um pouco melhor. Nessa última semana foi mais um jogo com 6 targets. É mais um cara daquela lista ali de jogadores que você pode talvez utilizar num flex dependendo da sua situação no seu time. Porque eu acho que vai ser um jogo equilibrado, acho que vai ser um bom jogo. Eu acho que talvez a gente veja possivelmente um Joey Porter ali um pouco em cima do Terry McLaurin, talvez. Então eu acho que o Noah Brown pode ser um cara que pode ser uma saída ali pro Jaden Daniels nessa semana. No lado dos Steelers tem a chegada do Mike Williams, né? Não espero grandes coisas do Mike Williams não, tá? Não espero muita coisa. Eu acho que o Mike Williams vai ser um boom ou bust toda semana, por quê? Ele é claramente um wideout, é um cara que joga ali por fora das linhas, é um cara que na carreira, né, fora as lesões, que são muitas, ele é um cara que notadamente era um jogador que era utilizado em bolas em profundidade, passes contestados, é um cara grande, forte, para brigar essas bolas. E o Russell Wilson é um cara que ama esses passes em profundidade, né? Sempre foi um cara que lançou muito ali em profundidade, bolas contestadas. Então acho que o Mike Williams encaixaria perfeitamente com o Russell Wilson. Mas eu não vejo uma consistência nisso, porque além disso tem o George Pickens, é um jogo terrestre ali que com o Najee Harris, né? Que é também o Jalen Warren, mesmo não tendo uma temporada muito sólida, é um grupo de running backs que tem um volume de jogo alto. Então, eu não consigo imaginar o Mike Williams sendo muito efetivo. Eu acho que ele vai ter algumas semanas produtivas. É um cara que vale você pegar numa waiver, que ele deve estar na waiver em quase todas as ligas, para deixar no seu banco, porque eu acho que algumas semanas ele vai conseguir produzir, mas é boom ou bust, cara. É boom ou bust, vai ser aquele cara para produzir em profundidade. Eu acho que vai ser difícil a gente ver jogos do Mike Williams assim com 10 targets, com 8 targets, algo desse tipo. Acho que vai ser um cara com 5, 6 targets, possivelmente. E torcer para conseguir algumas big plays, tá? Esse ataque do Pittsburgh Steelers para essa semana tem um duelo muito complicado contra uma defesa do Washington que está muito bem. Uma defesa do Washington que está funcionando muito bem contra o jogo aéreo, está funcionando bem contra o jogo terrestre, uma defesa que está muito sólida. Eu não apostaria muito alto nesse ataque do Pittsburgh Steelers essa semana. O Najee Harris para mim é uma opção de flex apenas nessa semana. Ele vem de semanas muito produtivas, tá? 3 jogos seguidos com mais de 100 jardas para o Najee Harris, mesmo com um número baixo de snaps, né? Com a volta do Jalen Warren. Eu acho que é uma semana complicada, é uma semana para a gente talvez, mais uma vez, né, esperar um bom jogo do George Pickens. Eu seguro um pouco a minha expectativa com o George Pickens, tem muita gente colocando ele num patamar já muito elevado para brigar para ser um wide receiver 1 no fantasy. Para mim não chega nesse nível, ele para mim é um wide receiver 2 baixo, até para essa semana por um confronto difícil, mas é um cara que vale você deixar no seu time como um wide receiver 2, porque é um cara que nas 2 semanas com o Russell Wilson foi efetivo, teve target, teve bolas em profundidade, conseguiu produzir muito bem. Los Angeles Chargers e Tennessee Titans, cara. O Los Angeles Chargers que foi um dos destaques no nosso post de segunda-feira, falando sobre 10 destaques do domingo pro Fantasy Football, e foi o Justin Herbert, né? O Justin Herbert voltando a produzir, voltando a ser um QB produtivo no Fantasy Football. São 2 semanas seguidas com 20 pontos ou mais para ele, basicamente. 3 semanas seguidas aí em que ele tá lançando, 4 semanas desde a bye na semana 5, ele vem tendo semanas produtivas, lançando bem, né? Mesmo o jogo contra a Denver, fora de casa, que era uma defesa muito complicada, não foi um grande jogo dele, mas foi um jogo decente.
Na semana 8 e na semana 9 ele conseguiu produzir bem, sendo efetivo, lançando bem a bola, espalhando bem a bola entre os seus recebedores. A gente tem visto ali um Ladd McConkey aparecendo um pouco mais, um Quentin Johnston, né, tendo algumas boas jogadas desde o início da temporada, né? Ele às vezes tem algumas boas jogadas em profundidade. E o importante para mim, eu acho que nesse ataque, é o Ladd McConkey. O Ladd McConkey se consolidar como o alvo de segurança do Justin Herbert. Não tem como viver, né, principalmente pro Fantasy, se o cara não tem o alvo de segurança ali. Ele não vai ter para quem lançar as bolas, basicamente. A gente tá vendo isso muito no Patrick Mahomes. E olha que o Patrick Mahomes é o Patrick Mahomes. No ataque do Andy Reid, ele não vinha tendo um alvo de segurança na temporada depois da lesão do Rashee Rice. E assim, ele não estava conseguindo produzir. Que cada semana era um jogador que, tipo, aparecia, fazia alguma coisa e ele não tinha um alvo ali que ele depositava toda semana 7, 8, 9 targets. Esse alvo era o Travis Kelce, que vinha oscilando. Alguns jogos ele produzia, outros ele não produzia. A chegada do DeAndre Hopkins pode ajudar o Patrick Mahomes nisso, né? A ser um cara para ser um piso pro Patrick Mahomes pro resto da temporada. E o Ladd McConkey pode ser esse cara pro Justin Herbert. Não acho que em escala muito grande a ponto de fazer o Justin Herbert ser um cara consistente para top 12 no Fantasy, não acho. Até porque o Ladd McConkey não é um wide receiver que vai receber aí 80 jardas por jogo, não vai receber. É um cara que tem a média de 50 e poucas jardas por partida, mas vai ajudar. E quando precisar, vai ter lá um Joshua Palmer, o Quentin Johnston para esticar o campo, para conseguir alguma big play, certo? Dito tudo isso, o confronto com o Tennessee Titans é um bom confronto essa semana, que é um Tennessee Titans bem capenga na temporada. Veio de uma vitória contra o New England Patriots, que não quer dizer muita coisa. É um time bem capenga, tá? Eu acho que o Justin Herbert é uma opção para stream nessa semana no Fantasy Football. Talvez você tiver aí um QB titular aí de bye ou algo do tipo, vale você talvez buscar um Justin Herbert numa waiver para utilizar. Mas eu espero uma semana em que o time continue correndo muito com a bola, né? O J.K. Dobbins está dominando muito o backfield. Nessa última semana, uma semana que eu não esperava tanta coisa dele contra Cleveland, que era um duelo complicado. Ele mesmo tendo um volume de jogo não tão alto assim, né? Apenas 14 corridas, não foi nem um grande volume de jogo. Ele fez uma partida muito boa, uma média de 6 jardas por carregada, 2 touchdowns para ele, sendo muito efetivo. Nessa próxima semana, possivelmente o Gus Edwards volte, a gente não sabe ainda, mas eu acho que não vai ser um problema pro J.K. Dobbins, que segue sendo, obviamente, um titularzaço no Fantasy Football. Entre os wide receivers, a gente falou de cada um deles, mas é aquilo que eu volto a falar, nenhum cara é muito confiável. O Ladd McConkey aos poucos está se tornando um alvo de segurança no Justin Herbert. Eu acho que vale uma opção como flex para ele nessa semana contra os Titans. No lado do Tennessee Titans, o Will Levis pode voltar essa semana, né? O Will Levis, a tendência é que volte nessa semana, e aí vamos ver como é que vai ficar essa questão com o Calvin Ridley. O Calvin Ridley, desde a troca do DeAndre Hopkins, né, teve 2 semanas, aí teve 3 semanas com um bom volume de jogo, vem tendo um bom volume de jogo o Calvin Ridley na temporada, mas desde a bye, né, ele vem tendo um volume de jogo muito alto, é um dos wide receivers com maior volume de jogo na temporada desde da semana 6, tá? Acaba que, assim, o fato de não ter um ótimo QB impacta muito, porque target por target não vai falar muita coisa se não tiver um mínimo de qualidade, né? Então, assim, ele vai ter bons jogos, mas ele vai oscilar muito, porque, obviamente, muitos targets não serão com qualidade. A chegada do Will Levis de volta não quer dizer que seja algo muito bom para ele, porque ele fez 2 jogos bem decentes. Na semana passada, um ótimo jogo para ele, né? Principalmente produzido em big plays contra Detroit ali com o Mason Rudolph. Nessa semana ele teve algumas boas jogadas também com o Mason Rudolph. Um importante, tá? Consolidado com quase 95% de snaps no jogo passado. Isso é muito importante, percorrendo muitas rotas. Consolidado ali, não tanto mais naquele misto que a gente estava vendo nesse ataque do Tennessee Titans, né? Com Calvin Ridley, com Tyler Boyd, com Westbrook Ikhine, com o DeAndre Hopkins. Na saída do DeAndre Hopkins, acho que deixou um pouco mais claro as coisas. A gente vê um Westbrook Ikhine crescendo também na temporada, tendo alguns targets a mais, né?
nas últimas 3 semanas aí, uma média de 5 targets por jogo, são 4 jogos seguidos com touchdown. Ele é um boom or bust absurdo toda semana, é um cara que toda semana tu abre ali, vê quem fez touchdown no Titans, ele vai estar. Ele pode não fazer nada, mas ele vai marcar um touchdownzinho ali, e ele é esse cara, mas assim, não tem como confiar nele, né? Eu acho que nessa semana é um jogo muito difícil pro Tennessee, tá? A defesa dos Chargers está fazendo uma temporada muito sólida, muito segura. É um jogo difícil pro Tony Pollard. Não é um jogo fácil para esse ataque do Tennessee Titans contra uma forte defesa como a defesa dos Chargers. Mas assim, o Tony Pollard está sendo muito consistente. Então a gente tem que apostar no Tony Pollard, que ele tem sido consistente e está produzindo. Nesse ataque do Tennessee Titans, né, entre os recebedores, o Calvin Ridley vale uma opção como wide receiver 2 ou flex nesse time, porque ele tem tido um ótimo volume de jogo. Acho que dá pra gente continuar esperando, não um grande jogo, mas um jogo seguro do Calvin Ridley, até pelo que deve se desenrolar dessa partida em questão de game script. A gente pode ver talvez um Calvin Ridley bem acionado. Vamos falar de Arizona Cardinals e New York Jets, cara. Um bom jogo entre Jets, que vem embalado depois de uma vitória boa contra o Houston. O Arizona Cardinals 5-4 na temporada, né? Até uma surpresa esse Arizona Cardinals nessa campanha na temporada. A defesa do Jets é uma defesa que fez uma semana bem produtiva na semana passada contra a Houston, né? Conseguiu segurar bem ali o ataque do Houston Texans, que vem com muitos problemas, né? Fato, a defesa do Jets amassou o CJ Stroud. Então, assim, é uma semana que eu não tenho grandes expectativas para esse ataque do Arizona Cardinals. Eu acho que o Kyler Murray pode ser um bom nome, talvez correndo com a bola. Talvez a gente veja um Kyler Murray produzindo, correndo com a bola, fugindo de pressão. Uma defesa que pressionou muito o Houston na semana passada, e talvez a gente possa ver um Kyler Murray voltando a ter um jogo produtivo correndo com a bola, né? Ele não correu muito na semana passada. Na semana retrasada também não teve um jogo muito produtivo correndo com a bola, mas talvez seja um jogo em que a gente veja um Kyler Murray muito produtivo correndo. Tirando isso, acho que é mais do mesmo nesse Arizona Cardinals que a gente fala sempre, né? James Conner, Marvin Harrison e Trey McBride. O Marvin Harrison com um porém, né? O Marvin Harrison, infelizmente, não é um jogador confiável. Para mim, o Marvin Harrison sai um pouco dessa área aí de wide receiver 2 que ele ficou na temporada toda e entra na área de flex, que ele não tem sido um jogador muito confiável, a gente não tem visto... ele não é o jogador de confiança do Kyler Murray. Esse jogador é o Trey McBride, né? Como eu falei, do Justin Herbert, como eu falei do Patrick Mahomes. O Trey McBride é o cara que sustenta o jogo aéreo ali desse ataque do Arizona Cardinals. E por isso a gente vê toda semana o Trey McBride produzindo muito, né? Tendo muitos targets, tendo um volume de jogo muito bom. Então assim, nessa última semana ele jogou pouco, jogou mal, jogou porque assim, era um duelo dificílimo contra uma das melhores defesas da liga, que foi a defesa do Chicago. Mas se você olhar o Trey McBride na temporada, ele é um cara que toda semana tem ali 8, 9 targets, é um cara que tem 8 recepções, 7, é um cara que tem um volume de jogo muito consistente. Então sempre na maior parte das vezes a primeira leitura do Kyler Murray. Então isso preocupa um pouco no Marvin Harrison, certo? No lado do New York Jets, a gente teve na semana passada o primeiro grande jogo do Davante Adams, muito por conta da big play no final, né, do TD no final, mas assim, muito bem explorado já o Davante Adams. São dois jogadores para mim assim, titulares, né, o Davante Adams e o Garrett Wilson. A gente não tem muito para onde fugir com esses caras, certo? É um bom confronto contra uma defesa do Arizona que começou muito mal a temporada, mas vem melhorando, né, nas últimas semanas, vem fazendo alguns bons jogos. Mas assim, o New York Jets também não tem muito para onde fugir também, porque o Garrett Wilson, o Davante Adams e o Bruce Hall são jogadores absolutos titulares. A dúvida fica um pouco mais sobre o Aaron Rodgers. Vale escalar o Aaron Rodgers ou não vale? Eu acho que o Aaron Rodgers está entrando numa área ali para você possivelmente utilizá-lo como uma opção de flex, né? Tipo de streaming pro resto da temporada. Nas últimas 2 semanas ele pontuou bem, em 3 das últimas 4 semanas pelo menos 17 pontos pro Aaron Rodgers. Está começando a produzir um pouco melhor, não vai brigar para ser um top 10 na temporada, mas ele é um cara que tem conseguido produzir bem, e eu acho que vale você ficar de olho no Aaron Rodgers, pode ser uma aposta interessante nessa semana. Dallas Cowboys e Philadelphia Eagles. Dallas Cowboys tem o Dak Prescott no injury reserve, Cooper Rush vai ser o QB titular.
Fica a dúvida aí sobre a questão do jogo aéreo, né? Principalmente Sid Lamb, né, cara? Sem o Dak Prescott não dá pra gente esperar muita coisa do resto. Acho que sofre muito o Jake Ferguson. Vamos ver como é que vai ser essa química com o Cooper Rush. Mas assim, eu seguraria um pouco o Jake Ferguson nessa próxima semana, já que a gente não sabe como vai ser esse confronto. Uma defesa do Philadelphia que tem jogado muito bem nas últimas semanas, principalmente contra o jogo aéreo. O Sid Lamb acho que ainda vale a aposta como titular. Por quê? Tá? O Sid Lamb, mesmo com o Cooper Rush, ele teve jogos produtivos quando o Cooper Rush jogou nesse time do Dallas nas temporadas passadas, na ausência, né, por lesão do Dak Prescott. Foi um cara com mais de 30% de target share do Cooper Rush, com mais de 16 pontos por jogo no Fantasy, então ainda vale a aposta no Sid Lamb, obviamente, como titular desse time pro Fantasy, né? O Rico Dowdle, nessa última semana, sem o Zeke, né, teve o melhor jogo dele, possivelmente, não vou dizer o melhor, né, mas um dos melhores jogos dele na temporada no Fantasy, mais de 100 jardas de scrimmage, 18 oportunidades, sendo bem acionado no jogo aéreo, mas é aquilo, né, mudança de QB, muda tudo, então eu baixo um pouco as minhas expectativas com o Rico Dowdle nessa próxima semana sem o Cooper Rush. Acho que não tem como a gente ter muitas expectativas elevadas numa mudança, né? Nessa mudança de quarterback do time. Eu apostaria apenas no Sid Lamb, seguraria o resto do ataque aéreo do Dallas Cowboys nessa próxima semana, porque é um jogo contra uma defesa que tá sólida, um ataque do Dallas que já não vinha bem na temporada, uma linha ofensiva com problemas, mudança de QB agora. O Cooper Rush pode chegar e pode jogar muito bem. Eu acho que ele não é um reserva muito ruim assim, ele é um reserva que foi competente quando foi chamado, mas para Fantasy é difícil a gente esperar alguma coisa. Já no Philadelphia Eagles, vamos ficar de olho na lesão do A.J. Brown, né? O A.J. Brown se machucou nessa última semana. O Sid Lamb também se machucou, né? O Sid Lamb ainda tem a dúvida sobre a lesão, se ele vai jogar ou se ele não vai jogar. Está sendo avaliado. Os dois vão sendo avaliados, né? O A.J. Brown e o Sid Lamb. Eu acho que os dois jogam, mas vale a gente ficar de olho nessa questão dos dois jogadores. Obviamente que o A.J. Brown e o Sid Lamb, se jogarem, são jogadores que a gente vai ter no nosso time titular, porque são dois dos principais wide receivers da liga, tá? Essa semana para o Philadelphia Eagles a gente pode ver talvez uma boa semana do Devonta Smith, certo? Acho que o Devonta Smith pode ser um cara que pode produzir bem nesse ataque do Philadelphia Eagles, ainda mais com esse A.J. Brown um pouco baleado. Acho que o Devonta Smith tem uma posição interessante aí como wide receiver 2 para a semana no Fantasy, brigando para ser possivelmente um top 12, tá? E vamos ver se o Dallas Goedert vai voltar. O Dallas Goedert vem de lesão durante algum tempo. Tem um confronto muito favorável essa semana, mas eu seguraria um pouco porque ele está muito tempo fora, muito tempo baleado. A gente não sabe ainda se ele joga, né? O Dallas Goedert tá fora e já tem um tempinho, né? Mais de quase um mês que ele não joga, basicamente. Até porque o jogo contra o Cleveland na semana 6 ele jogou basicamente nada, né? Teve um target no jogo, jogou 5% de snaps, aí teve o bye antes disso. Então desde a semana 4, basicamente, a gente não viu o Dallas Goedert em campo. Então não sei se o Philadelphia Eagles vai apostar e vai dar muitos snaps para ele nessa volta. Eu seguraria um pouco nessa semana contra o Dallas, tá? É um ataque do Philadelphia Eagles muito focado, eu acho que vai ser muito focado em Jalen Hurts e sei com o Barkley. Eu acho que a gente vai ver um Barkley correndo muito com a bola, como a gente vem vendo. O Dallas, no início da temporada, teve muitos problemas no jogo terrestre. Ainda é uma defesa com problemas no jogo terrestre. Melhorou, mas tem problemas. E eu acho que o Philadelphia Eagles vai aproveitar e vai explorar muito isso nessa semana. Vamos falar de Houston Texans e Detroit Lions, um dos melhores jogos da semana no Fantasy Football. No lado do Houston Texans, eu evitaria um pouco o CJ Stroud dessa semana, porque é um confronto muito complicado contra uma defesa bem sólida, que é a defesa do Detroit Lions, uma defesa que tem jogado muito bem. O CJ Stroud não tem sido muito consistente e a gente não sabe ainda se o Nico Collins vai jogar. O Nico Collins ainda é dúvida para o jogo, caso jogue, obviamente, é o titular, mas é um jogo de domingo à noite, né? É um jogo de Sunday Night. Então, assim, o que eu faria se fosse você e tem o Nico Collins? Caso você não tenha um outro jogador, você vai ver lá no nosso ranking, não tem um outro jogador próximo da área do Nico Collins ali, um possível wide receiver 2 ou flex, se tiver jogadores no nível um pouco mais baixo, eu tentaria pegar algum reserva, algum outro cara, principalmente ali no jogo de Rams e Dolphins, talvez pegar um DeMarcus Robinson na waiver, algum cara assim. Porque aí, cara, caso o Nico Collins não jogue, você utiliza esse jogador ou um desses jogadores e tenta apostar que ele vai fazer uma semana interessante, uma semana produtiva ou algo do tipo, sabe?
Porque o Nico Collins, acho que vale esse esforço até pelo Nico Collins. Mas caso você tenha um wide receiver ou até running back e tudo mais, que caibam utilizar como flex no lugar do Nico Collins, eu já utilizaria já durante a semana e não esperaria o Nico Collins. A não ser que a gente tenha uma confirmação dele jogando aí até sexta-feira, certo? Caso o Nico Collins volte, a chance do CJ Stroud ter um jogo melhor é muito maior, porque é um cara que estica muito o campo, que vai ajudar muito o ataque do Houston, mas a princípio é um jogo complicado, né, mesmo jogando em casa, para o CJ Stroud. No lado do Detroit Lions, eu imagino um ataque, obviamente, focado em Gibbs e Montgomery, como vem sendo na temporada toda, mas essa semana tem a volta do Jameson Williams, e eu acho que pode ser uma semana boa pro Jameson Williams. O Houston é um time que tem sofrido contra o wideouts. A gente sabe que o Amon-Ra St. Brown é majoritariamente um slot receiver, então o Jameson Williams pode se beneficiar um pouco desse foco na marcação, talvez, ali, que o Houston dá contra slot. Deve focar a marcação no Amon-Ra St. Brown, deve focar a marcação ali, possivelmente, em Jahmyr Gibbs. Então o Jameson Williams pode voltar e ter um jogo interessante essa semana. O que eu seguraria um pouco talvez seria o Sam LaPorta, que vem de uma semana muito fraca, tem um confronto difícil contra o Houston, que é uma defesa que tem sofrido poucos pontos, tem cedido poucos pontos para os tight ends, e o Sam LaPorta está longe de ser um tight end bom essa temporada, né? Teve um bom jogo e olha lá, não consegue produzir, não está conseguindo fazer absolutamente nada nessa temporada, o Sam LaPorta, tá? É um duelo muito bom no Fantasy, é um duelo muito bom, tipo, esse Houston e Detroit Lions, mas é um duelo no Fantasy meio intrigante, porque a gente tem no Detroit Lions muito bons jogadores, então assim, é um time que acaba podendo complicar um pouco pra gente, porque tem Jahmyr Gibbs, tem David Montgomery, tem Amon-Ra St. Brown, tem Jameson Williams e tem o Sam LaPorta. São 5 jogadores que tiveram um valor de draft bom, alto, e que, tirando Jameson Williams talvez um pouco mais abaixo, mas principalmente Sam Brown, Sam LaPorta e Gibbs são 3 jogadores que demandam muito, precisam de muito volume de jogo para compensar o que a gente pagou neles. E é difícil que isso aconteça todo jogo. Então a gente tem visto que o Sam LaPorta é quem está sofrendo com isso. E algumas semanas quem tem sofrido com isso também é o Amon-Ra St. Brown. Essa última semana o Amon-Ra St. Brown voltou a ter um jogo de um pouco maior de destaque, né? Sendo de novo um alvo um pouco mais utilizado com 7 targets e tudo mais. O Amon-Ra St. Brown tem se segurado muito nessa temporada por conta de touchdowns. Ele teve só 2 jogos com mais de 100 jardas. Ele não tem tido um volume de jogo, eu falei na semana passada, né? Não vem tendo um volume de jogo como vinha tendo como teve na temporada passada, por exemplo, na temporada retrasada também. Ele tá segurando, porque assim, são 6 jogos seguidos com touchdown e esse tá segurando o Sam Brown. E é válido você continuar concebendo que ele vai se segurar com isso, porque ele é o principal recebedor do time, ele é um cara que o Jared Goff vai olhar sempre. Então, tipo, não é um recebedor qualquer que tem vários touchdowns e a qualquer momento pode parar de receber bola na end zone. Não é esse o caso. Ele vai continuar tendo esse volume. E quem está sofrendo muito com isso é o Sam LaPorta, que na temporada passada era o cara que o Jared Goff vinha olhando ali, principalmente em end zone, na situação de goal, red zone. Ele é um cara que teve muitos touchdowns na temporada passada, acho que 10 touchdowns pro Sam LaPorta na temporada passada. E essa temporada ele está sofrendo muito com isso. Por isso é um cara que eu tô evitando muito e eu acho que vale você tentar vender o Sam LaPorta. Te botou como dica de venda na semana passada. Essa semana já cai de novo o valor dele. Esperar ele ter mais um bom jogo para tentar vender, porque infelizmente não tem bola para todo mundo no Detroit Lions. Para finalizar com o Monday Night Football, Los Angeles Rams e Miami Dolphins. Jogo bem legal pro Fantasy, né, em tese, né? Porque assim, cara, tem Kyren Williams, tem Puka Nacua, tem Cooper Kupp, Devon Achane, Raheem Mostert, Tyreek Hill, Jalen Waddle. Tem muitos ingredientes, muitos jogadores impactantes pro Fantasy. É uma segunda-feira em que provavelmente muitos confrontos serão determinados por esse jogo, né? Porque às vezes tem alguns jogos de segunda-feira em que às vezes só tem 1, 2 jogadores ali, tipo, que tem impacto no Fantasy. Então às vezes, tipo, muitos jogos acaba que não tem tanto impacto assim no Fantasy. Mas esse jogo, cara, tem muita gente. Tem muita gente. E vai ter gente que vai escalar o Jonnu Smith, que vem fazendo bons jogos. Inclusive é uma opção interessante para você utilizar a semana. Mas enfim, vamos falar primeiro dos Rams. Os Rams pegam uma defesa do Miami Dolphins que tem tido muitos problemas nessas últimas semanas, sofrendo contra alguns QBs, né? Sofreu ali com o Josh Allen, normal. Sofreu contra o Kyler Murray. Então assim, eu acho que é uma semana que o Matthew Stafford pode ser uma opção para você utilizar
como possivelmente ali um QB para streaming, possivelmente um QB 1 baixo na semana. Na semana passada, ele teve um bom jogo contra a Seattle, não começou muito bem a partida, mas conseguiu no desenrolar do jogo, né, ter um jogo produtivo, mesmo sem o Puka Nacua, que saiu, que foi expulso durante o jogo. Então, o Matthew Stafford é um cara para você ficar de olho, que pode ser uma boa opção no fantasy para você utilizar, tá? De resto, nesse time, cara, é mais do mesmo. Kyren Williams, Puka Nacua e Cooper Kupp são titulares absolutos. São caras que vão demandar os seus targets, as suas corridas, as suas oportunidades, e vão jogar independente contra quem for. Já no Miami Dolphins, o buraco é um pouco mais embaixo, o time com muitos problemas. O ataque não consegue ainda deslanchar neste na volta do Tua, né? Não que com o Tua era um grande ataque ou algo do tipo, mas era mais produtivo do que está sendo agora, né? Melhorou do que vinha sendo sem o Tua nas últimas semanas, mas ainda não conseguiu produzir muita coisa. O Tyreek Hill numa temporada muito abaixo, né? Mesmo com o Tua, o Tyreek Hill ainda não conseguiu fazer grandes jogos, né? Apenas um jogo para mais de 100 jardas. Assim, tirando o jogo da semana 1, que foi o jogo que o Tyreek Hill explodiu, ele bem comedido, né? Com o Tua nas últimas semanas, 2 jogos aí com uma média de 75 jardas por jogo, uma média bem ok, faltando aquele jogo explosivo, né? Aquelas big plays, aquele lance em profundidade para touchdown do Tyreek Hill que ainda a gente não conseguiu ver. Obviamente é um cara que tem que ser titular, que vai ser titular no seu time, mas assim, já não tão confiante dele ser um wide receiver top 5, talvez, pro resto da temporada. No Miami Dolphins, assim, cara, o Devon Achane é, sem dúvida, o grande nome desse time, é o cara que tá amassando. Falei isso no Twitter, cara, o Devon Achane hoje é um running back top 5 por esta temporada com o Tua. Jogos absurdos, correndo muito, produzindo muito target, sendo muito efetivo. Então o Devon Achane é um titular absoluto. E olho no Raheem Mostert também, cara, que mesmo com o Achane jogando muito bem, ele vem tendo um volume de jogo muito bom. Vem tendo pelo menos 10 oportunidades por jogo aí, o Raheem Mostert. Vale uma opção como o flex, o Raheem Mostert nesse jogo. Acho que ele deve ter as suas oportunidades. Então são 2 nomes bem interessantes. Eu falei do Jonnu Smith mais cedo, que muita gente pode utilizar o Jonnu Smith nessa semana, porque assim, tem um dos melhores confrontos para tight end no Fantasy. Tá? E como o Jaylen Waddle não tem tido um volume de jogo muito bom, esse volume tem ido muito pro Jonnu Smith. Nas últimas 4 semanas ele teve uma média aí de 7 targets por jogo. O Jonnu Smith pode ser um bom nome essa semana, pode ser um cara que pode surpreender, pode ter uma partida interessante, tá? O cara que eu evitaria nesse time nessa semana seria o Jaylen Waddle, que não tem conseguido produzir muita coisa nesse ataque, não tem conseguido fazer muita coisa, mesmo com o touchdown na semana passada. Finalizando o nosso podcast essa semana, quase sem voz já, cara. Minha voz estava indo pro espaço. Tive que dar uma pausa aqui, beber uma água, porque ele estava indo pro espaço, a voz. Mas enfim, finalizamos mais um podcast com tudo dessa semana no Fantasy Football. Falamos de algumas trocas que aconteceram. Nenhuma troca muito importante, né? Nessa deadline. A não ser que nesse momento em que eu não estou vendo ter acontecido alguma coisa bombástica. Nada muito importante. E é isso, vamos que vamos para a semana 10. Rumo à vitória e aos playoffs no Fantasy, cara. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado por estar curtindo o nosso podcast. Espero que você esteja gostando. Deixa o seu feedback, cara. Manda lá o seu comentário, a sua avaliação. Fala pra gente o que você tá achando dos episódios, o que você gostaria de ouvir mais no nosso podcast do Fantasy BR. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!